Reverendíssimo Padre Jones, reverendos diáconos, caríssimos irmãos e irmãs presentes nesta igreja de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Celebramos o 5º dia em preparação para a festa de nossa padroeira, o 5º dia de nossa novena em preparação para a festa de nossa padroeira. Temos como intenção a nossa oração pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, mas podemos, à luz do Evangelho que ouvimos hoje, podemos ter como lema desta nossa celebração o versículo do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 41, onde encontramos a pergunta de Jesus àquele cego de Jericó: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Proponho, portanto, que neste 5º dia da nossa novena tenhamos como lema esta súplica do cego de Jericó, que alguns domingos atrás nós ouvimos que era identificado como Bartimeu, filho de Timeu. Ouvíamos naquela ocasião a narrativa deste episódio, da cura de um cego que estava mendicante à beira do caminho, próximo à cidade de Jericó, na verdade, na saída da cidade de Jericó. Dizia o texto que aquele cego, sabendo que Jesus aproximava-se, lança um grito de fé: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, ao saber daquele grito, pede que o chamem, pede que chamem aquele cego. O cego dirige-se até Jesus, levantando-se de onde estava, dando um pulo, dizia o Evangelho de São Marcos. Ele vai ao encontro de Jesus, assim como também ouvimos hoje, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas. Ele vai ao encontro de Jesus. Quando chega perto, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça por ti? E ele responde: Senhor, eu quero enxergar de novo. Parece-nos interessante ouvir este Evangelho neste dia em que nós rezamos por nossos irmãos e irmãs falecidos. Parece-nos interessante, sobretudo porque diante da realidade da morte, por vezes somos tentados a ter obscurecida a nossa fé em relação à vida, que não se encerra com a morte. É verdade que a morte põe fim à nossa vida terrena, mas a morte não tem a última palavra sobre a nossa existência, uma vez que nós continuamos vivendo na eternidade. Senhor, eu quero enxergar de novo. Pode ser que você se perceba diante da morte de alguém que tanto você amou, ou por quem você foi tanto amado. Pode ser que você se perceba nesta realidade, tendo a sua fé, tendo a sua compreensão em relação à vida no pós-morte obscurecida. Ou talvez você conheça alguém que diante da morte de um ente querido também pôs-se à beira do caminho, entrou numa profunda crise existencial e mesmo uma crise de fé e deixou de seguir o Cristo, ou distanciou-se do seguimento do Senhor, colocando-se à beira do caminho, quase como que um pedinte. Talvez você conheça alguém que diante da realidade da morte se perceba de tal modo numa crise que está como aquele cego, não fisicamente enfermo, mas espiritualmente em dificuldades de ver à luz da fé, em dificuldades de ver segundo a lógica de Deus. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta Eucaristia, convém que nós nos coloquemos nesta perspectiva de reflexão. Aquele cego, ouvindo falar de Jesus, vai ao seu encontro depois de ter feito uma profissão de fé: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus,
que significa a palavra Jesus, que significa Deus salva. Filho de Davi, que não deixa de ser um título messiânico. Em outras palavras, aquele homem, talvez não em tanta profundidade quanto esperássemos, mas de algum modo reconhece Jesus como alguém que pode lhe dirigir uma palavra de cura, de transformação. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus lhe chama e ele imediatamente coloca-se a ir ao encontro do Senhor. Diante do Senhor, Jesus lhe pergunta: que queres que eu faça por ti? Esta é a pergunta que Jesus faz a nós também nesta noite. Assim como a fizera alguns domingos atrás, somos novamente colocados diante desta mesma pergunta de Jesus: que queres que eu faça por ti? Certamente temos muitas intenções pelas quais queremos rezar nesta novena. Certamente temos muitas intenções pelas quais queremos rezar, em especial nesta missa. Mas eu gostaria de convidá-los a, nesta perspectiva que estamos vivendo, uma missa pelas almas dos nossos irmãos falecidos, diante deste contexto em que nós podemos estar desafiados na fé em razão da morte de alguém que amamos, ou considerando conhecermos alguém que se perceba no limite e se perceba à beira do caminho, à margem da fé cristã, por não saber lidar com a realidade da morte. Que queres que eu faça por ti, Senhor, que eu veja de novo? Convido a todos a termos esta resposta diante de Jesus que nos interpela: Senhor, que eu veja de novo. Senhor, que eu veja de novo que para além desta vida existe uma continuidade, que para além da morte existe uma continuidade. E neste sentido, pedindo ao Senhor que nos conceda ver novamente, nós estamos profundamente conectados com a liturgia que celebrávamos ontem. Estando próximos da conclusão do ano litúrgico, a liturgia da igreja nos coloca diante de textos escatológicos, que lançam o nosso olhar para as realidades futuras. E ontem nós éramos convidados a contemplar o fato de que Jesus vai voltar, e de que Jesus vai voltar e julgará a todos os povos. Uns serão destinados para a vida eterna, segundo a primeira leitura que nós ouvimos, outros serão destinados para o opróbrio eterno. Livro de Daniel foi o livro de onde tiramos a primeira leitura proclamada na liturgia de ontem. Neste sentido, nós fomos convidados ontem a considerar a finitude da nossa existência terrena, mas a considerar que, embora seja finita, ou seja, embora tenha um fim a nossa existência terrena, a nossa vida continua na eternidade. Queremos, e é bom que queiramos, estar na eternidade junto de Deus, mas pode acontecer, longe de nós acontecer esta realidade conosco, longe de nós acontecer esta realidade com relação àqueles que amamos. E lembremos-nos das palavras de Jesus: nós somos chamados a amar a todos, longe de qualquer existência a realidade do opróbrio eterno. Mas é uma possibilidade e nós não podemos desconsiderar esta possibilidade. A vida continua no pós-morte. A nossa oração por nossos entes queridos, por nossos irmãos e irmãs falecidos, justamente se fundamenta nesta verdade de fé. Os nossos irmãos estão na eternidade. E nós rezamos para que Deus, na sua infinita misericórdia, acolha-os, tenha-os consigo e lhes conceda o descanso, a luz, a paz, o perdão pelos pecados cometidos em vida. Nós fazemos esta nossa parte em termos de uma ação caritativa em relação aos nossos irmãos e irmãs falecidos, suplicando a Deus, implorando a Deus a misericórdia em favor desses nossos irmãos e irmãs. Mas quando nós olhamos para a realidade da morte, convém que nós também olhemos para a nossa existência. Porque nós ouvimos ontem, na primeira leitura, permitam-me retomar a primeira leitura que nós ouvimos ontem, do livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículos 2 e 3, nós ouvimos que
muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Nós rezamos por nossos irmãos e irmãs falecidos, para que desfrutem da vida eterna na presença de Deus, e não no opróbrio eterno, distante do Senhor. Mas nesta perspectiva de que nós devemos considerar que a vida continua na eternidade, nesta perspectiva de que nós seremos julgados por aquilo que vivemos, e que, portanto, a vida eterna é uma possibilidade que Deus nos concede a todos, mas exige de cada um de nós individualmente uma resposta e uma correspondência. Convém que nós nos dediquemos a refletir também sobre a nossa vida. Sim, nós rezamos com saudade por aqueles que se foram, mas precisamos considerar que nós também um dia partiremos. Nós também um dia faremos a nossa Páscoa. E o livro de Daniel nos lembrava ontem que aqueles que são sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens a virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, o livro da sabedoria, no capítulo 7, versículo 14, nos fala que a sabedoria, ela é um tesouro inesgotável, para os homens. Os que a adquirem atraem a amizade de Deus, recomendados pelos dons da instrução. E no versículo 28 diz: Deus ama só quem habita com a sabedoria. É verdade que Deus nos ama a todos. Deus nos ama a todos indistintamente. Jesus deu a sua vida no alto da cruz pela salvação de todos, mas nem todos experimentam em profundidade o amor de Deus, porque nem todos estão abertos a crescerem em intimidade no amor com o Senhor. A sabedoria é um tesouro inesgotável, e ao lembrarmos-nos da morte nesta Santa Missa, precisamos lembrar-nos de que nós devemos viver a nossa vida com sabedoria. O livro da sabedoria, também no capítulo 6, nos diz assim: a vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras. Governantes, é verdade, são aqueles que estão à frente de um povo, mas todos nós somos chamados a governar ao menos a nossa própria vida. E como nós temos nos governado a nós mesmos? Como nós temos administrado os impulsos que trazemos em nós? Como nós temos administrado os sentimentos que nos levam a dizer e a realizar coisas? Precisamos governar-nos a nós mesmos com sabedoria. Assim diz o Senhor, livro da sabedoria, capítulo 6, versículo 9: a vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que a aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente as minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. A sabedoria, ela é resplandecente e sempre viçosa, é sempre contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Caríssimos, considerando a realidade da morte, considerando que Deus nos convida a participar da sua eterna felicidade, precisamos considerar que devemos viver com sabedoria, e os que observam as coisas santas serão justificados. Como temos observado as coisas santas? Ou, na linguagem de São Paulo, como temos buscado as coisas do alto? Como temos nos afeiçoado às coisas do alto, às coisas de Deus? Desejai ardentemente as minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Senhor,
que eu veja de novo, dizia o cego Bartimeu. Desejemos ardentemente as palavras de Deus, desejemos ardentemente ver novamente a nossa vida, a realidade que nos rodeia, e inclusive a realidade da morte, numa perspectiva de fé. O princípio mais genuíno da sabedoria, continua o livro da sabedoria, capítulo 6, versículo 17. O princípio mais genuíno da sabedoria é o desejo da instrução. A preocupação pela instrução é amá-la. Amar a instrução é observar suas leis. Observar suas leis é garantia de imortalidade, e a imortalidade faz estar junto de Deus. Assim, o desejo da sabedoria conduz à realeza, ou em outras palavras, o desejo da sabedoria conduz ao reino dos céus. Rezamos por nossos irmãos e irmãs falecidos, para que Deus, na sua infinita misericórdia, considere o desejo que esses nossos irmãos e irmãs tinham pela sabedoria, tinham pelo céu, tinham pela eternidade feliz. Que Deus, na sua bondade, na sua infinita bondade, tenha misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que se foram. Mas quanto a nós, precisamos desejar ardentemente a sabedoria, precisamos dedicar-nos à instrução. E vimos que dedicar-se à instrução, preocupar-se com a instrução é amá-la, e amá-la é observar as suas leis, e observar as suas leis é garantia de imortalidade. Observar as leis da sabedoria divina, observar os preceitos do Senhor, guardar a aliança de Deus, ocupar-nos constantemente com as coisas do céu. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De outro modo, também o livro da sabedoria, no capítulo 3, chama a nossa atenção para o fato de que são considerados desgraçados. A palavra parece ser muito forte e nos impressiona a sua utilização, mas é assim que está na Bíblia de Jerusalém, ao menos na tradução segundo a Bíblia de Jerusalém, livro da sabedoria, capítulo 3, versículo 11, são chamados desgraçados os que desprezam a sabedoria, sabedoria prática que faz viver segundo a virtude, os que desprezam a sabedoria e a disciplina, o que resume os meios necessários para adquiri-la. São chamados desgraçados os que desprezam a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vã, suas fadigas sem proveito, suas obras são inúteis. Livro da sabedoria, capítulo 3, versículo 10. Os ímpios serão castigados segundo os seus raciocínios, desprezaram o que é justo e se afastaram do Senhor. Desprezaram o que é justo e se afastaram do Senhor. É sobre esta realidade que nos falou a primeira leitura de hoje. Ouvimos na primeira leitura de hoje do livro dos Macabeus que os filhos de Israel deixaram-se seduzir pelos ímpios, pelos iníquos, e começaram a praticar abominações. Abandonaram a lei de Deus, abandonaram a aliança de Deus, desprezaram o Senhor, cultuaram outros deuses. São desgraçados porque viveram fora da graça de Deus. Deixaram-se levar pela desgraça, ou seja, viveram fora, longe da graça de Deus. Mas também a primeira leitura de hoje nos disse que muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos, e não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Quanto a nós, o que queremos fazer da nossa vida? Senhor, que eu veja de novo. Senhor, que eu veja segundo a sabedoria que vem do alto. Senhor, que eu compreenda que a nossa vida neste mundo deve resplandecer a glória do céu,
porque nós já fomos contemplados pela graça de Deus, inseridos numa vida nova em Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, e uma luz acendeu-se em nós. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos brilhar no mundo como homens e mulheres espirituais, homens e mulheres de Deus, que vivem segundo a sabedoria do alto. Senhor, que eu veja de novo que preciso viver a minha vida como verdadeiramente estrangeiro nesta terra, como alguém que está em caminho da Jerusalém celeste. Caríssimos, concluindo a nossa reflexão, olhando para o cego Bartimeu, que não mais conseguia enxergar a realidade, se nós nos identificamos com aquele cego, tenhamos esta humilde iniciativa de gritar a Jesus por esta Eucaristia: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ao sermos perguntados pelo Senhor, digamos: Senhor, que eu veja novamente. E Jesus, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa visão espiritual, nos conceda a graça de perseverarmos. Dizia o Evangelho que aquele homem, depois de curado, seguiu Jesus e glorificava a Deus. Assim deve ser a nossa vida: seguir Jesus e glorificar a Deus. E olhando para Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, encontramos nela o modelo de alguém que soube viver segundo esta sabedoria que vem do alto, de alguém que deixou-se mover pelo Espírito de Deus e em tudo buscou agradar a Deus. Peçamos a sua intercessão em favor dos nossos irmãos e irmãs que se foram, na intenção de que Deus lhes conceda a graça da sua misericórdia, mas que a Virgem Maria interceda também em nosso favor, para que nós, embora vivos, não estejamos vivendo como mortos na perspectiva da fé, não estejamos vivendo à beira do caminho da fé cristã, mas estejamos verdadeiramente comprometidos em viver o seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como sábios, brilhemos agora e para todo sempre. Deus nos conceda esta graça, por intercessão de Nossa Senhora. Amém.